aqui é a favor do impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, já deixa aqui nos comentários. Novamente, o ministro do STF foi citado em uma delação de Vorcari. E a coisa tá ficando bem feia aí pro lado do ministro da Corte, além de uma imensa pressão interna. Os Estados Unidos, gente, entraram de vez na briga contra Moraes e contra o governo Lula. Nos últimos tempos, não ouvimos mais falar de tarifas impostas pelo mandatário americano. Mesmo assim, o Brasil conseguiu entrar na mira de mais tarifas de 25% sobre produtos exportados aos Estados Unidos. Seria coincidência? Ou o Brasil está fazendo algo muito errado? Comenta aí a sua opinião. Além disso, temos outras notícias de cair o queixo nesse boletim. Além de atualizações sobre a possível soltura e a libertação do Bolsonaro, em meio a um pedido do ministro Nunes Marques, em pleno período de Copa do Mundo, tivemos informações de que o presidente acabou levando tanto a esposa quanto a amante para o evento e deixou todo mundo de cabelo, né? Vamos dizer assim, em pé. Principalmente quando vemos que quando o dinheiro não é nosso, todo mundo faz o que quer, inclusive um absurdo como esse. Falando em gastos de dinheiro público, o Nicolas Ferreira fez questão de detonar a primeira-dama Janja devido à gastança sem fim imposta por ela, e o conteúdo já viralizou rapidamente nas redes sociais e também eu vou trazer aqui para vocês hoje. Você que chegou até aqui, eu aproveito também para pedir um apelo para vocês, porque talvez você não veja mais esse canal na tela de vocês. Então já aproveita para fazer sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Eu sou a Ana Paula de São Paulo Capital, é um grande prazer ter vocês aqui. E é importante você estar inscrito porque a plataforma pode entender que você não tem interesse em conteúdos relacionados à política. Toda vez que você assiste, você não se inscreve. Então se inscreva aí para ficar por dentro aqui de tudo que acontece no mundo político. Estamos em um momento bem crítico, onde teremos novas eleições esse ano e os destinos nossos, todos os nossos filhos, né, estão em jogo. Então eu sempre falo que a gente está aqui numa guerra contra o sistema corrupto. A corrupção vem aumentando muito e não podemos ficar de braços cruzados. Então, nesse canal, eu mostrarei os fatos que, mesmo você que está indeciso em quem votar, pode, quem sabe, acabar tomando o melhor caminho que você acredita, né? Então é importante estar atento a todas as novidades e vamos lá para novidades desse vídeo de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, a respeito da primeira notícia que saiu aqui do STF. O STF, ele negou aí, quando a gente vê, né, 589 pedidos de suspeição e impedimentos de ministros. É interessante a gente ver isso daqui, né, como que funciona, que saiu no jornal Estadão essa matéria, né? Olha que interessante. Aqui fala que é o seguinte, que o STF, ele negou, olha só, eu vou ler aqui um trecho da matéria só para vocês verem a gravidade. A matéria do Estadão fala sobre ser intolerável que o Supremo Tribunal Federal, que era para ser o guardião máximo da Constituição, tenha arquivado todos os 589 pedidos de suspeição e impedimentos contra seus próprios ministros desde o ano de 2000. Como é possível que, entre centenas de alegações fundamentadas, nenhuma sequer mereceu uma análise aprofundada? A decisão mais recente que rejeita a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, no caso do Master, pedida pelo senador Flávio Bolsonaro, escancara o que muitos já desconfiavam. O STF transformou o rito de suspeição em uma farsa burocrática, onde o presidente da corte decide sozinho, sem contraditório, sem critérios objetivos, se um colega deve ou não ser afastado, se deve ou não ser investigado. É o mesmo que colocar o lobo para julgar a ovelha e esperar que ele mesmo declare sua própria culpa. Então, isso daqui chama bastante atenção e eu queria saber a sua opinião em relação a isso, né? O que você sente em relação a tudo isso? E aí tem mais. Uma outra situação aqui mostra, ainda falando do STF, a questão do Vorcaro, gente. O Vorcaro citou o Moraes na proposta de delação que foi rejeitada pela Polícia Federal. E o jornal Gazeta do Povo trouxe a matéria falando a respeito, né? Vorcaro tá escancarado nas notícias, cita Moraes em propostas de delação e é rejeitada mesmo pela Polícia Federal. Então, o empresário Daniel Vorcaro incluiu o ministro Alexandre de Moraes em uma proposta de delação apresentada à Polícia Federal. Segundo a reportagem da Gazeta do Povo,
Gente, o Vorcaro relatou supostos fatos envolvendo contratos e relações institucionais que, conforme sua versão, teriam conexão com pessoas próximas ao magistrado. No entanto, apesar das alegações, a Polícia Federal avaliou o conteúdo, analisou os elementos apresentados e, posteriormente, recusou a proposta por considerar insuficientes as informações e provas oferecidas. Além disso, a rejeição ampliou a repercussão política do caso, porque, ao mesmo tempo, expôs detalhes das tratativas e, consequentemente, trouxe novos questionamentos sobre o alcance das investigações. Ainda assim, a negativa da Polícia Federal não encerra completamente os desdobramentos, né, do episódio, já que outras frentes de apuração seguem em andamento. Dessa forma, enquanto as autoridades acompanham os fatos, o caso continua a gerar debates e, por isso, mantém a atenção de integrantes do meio político e jurídico. E aí isso chama atenção porque a gente vê igual sigilo de 100 anos sobre visitas a Vorcaro na Polícia Federal indicou já um uso imoral da lei. Esse caso do Vorcaro tá tão escancarado a falta de transparência, gente, que dá nos nervos quando a gente lê alguma coisa sobre ele, né? A gente viu aqui que a decisão da Polícia Federal de impor o sigilo de 100 anos sobre a lista de visitantes do Daniel Vorcaro durante o período em que ele está preso é imoral e contrasta com o princípio da transparência, do acesso à informação. Isso é o que avaliaram juristas ouvidos pela reportagem Gazeta do Povo. Eles consideram a restrição incompatível com a legislação brasileira, criticam a justificativa dadas pela Polícia Federal para colocar a relação em sigilo máximo e, pela determinação da instituição, a lista de quem esteve na prisão para visitar Vorcaro só será de conhecimento público no ano de 2126. Depois todo mundo já morreu, né? Que não vai ter mais ninguém para falar sobre esse caso. Então, por que estão escondendo? O que eles estão escondendo? Então, parece que essa relação realmente do Vorcaro, né, que queria, que foi diz que não teve na delação, né, troca de favores, que foi só uma questão de amizade, vem fazendo um bom efeito para ele, né? Porque até o direito de sigilo de 100 anos de quem visita ele, ele ganhou, né? Todas essas regalias e mordomias. E aí a gente viu aqui que isso gera uma preocupação muito grande no nosso país. Eu queria saber a sua opinião. O que você sente quando você vê uma matéria sobre isso, né? Conta aí para mim. Então a gente vê o STF sendo exposto e coisas estranhas acontecendo, como sigilos depois que vazou, né, o amigo do Moraes que foi visitar o Vorcaro e que ele confirmou que falou sobre, né, ali a delação, sobre algumas coisas, mas não ficou entrando em detalhes, até chegou a bater um papo sobre isso, chamou muita atenção. E logo após vocês perceberam que colocaram sigilo em quem visitava o Vorcaro, bem depois, né, que esse amigo do Moraes foi lá visitar ele na prisão. Então, o que será que está acontecendo, gente? Não está transparente. Quando não gera transparência, gera suspeita, gera revolta na população. Então, a gente vê o Brasil se transformando, né, nessa máquina de corrupção, de enganação, de roubo, de envolvimentos assim de alto escalão e de coisas que não são investigadas só por ser alto escalão. Então isso tem que acabar. Todo mundo tem que ser investigado. Foi citado, existe dúvida, tem que ser investigado. Por que não investigar? Investigação não é prisão, investigação é só para mostrar para a população que não tem nada ali, quem não deve não teme, o que está acontecendo, né? Então isso gera aí uma preocupação no povo brasileiro. Uma outra situação aqui, a gente viu que a AGU ela pediu a extinção do processo das Big Techs contra o Moraes, tá? Saiu no jornal aqui do UOL. A UOL trouxe que a AGU pediu a extinção de processo das Big Techs contra Moraes nos Estados Unidos. Ela pediu à Justiça dos Estados Unidos a extinção da ação judicial aberta pela Hubble e pela Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. As decisões do Supremo não podem ser questionadas em tribunais estrangeiros, segundo a AGU. Então, a submissão de atos jurisdicionais soberanos à apreciação de cortes de outros países implica grave ofensa à imunidade de jurisdição, princípio consagrado no direito internacional e reconhecido também pela lei federal dos Estados Unidos. E isso é o que afirmou o órgão. A petição foi protocolada ontem no Tribunal Federal da Flórida, a medida foi comunicada pelo órgão e, ao solicitar a extinção do processo, a AGU afirmou que o Brasil não consentiu e não consentirá com a apreciação de decisões de nossa Suprema Corte por juízes de outros países. Disse ainda a contestação de deliberações da STF
só pode ser feita em tribunais brasileiros, pois atos praticados por agentes públicos de um Estado soberano não podem ser submetidos sem o consentimento desse Estado à jurisdição de tribunais de um Estado estrangeiro. Então, trata-se em uma análise, diz a petição, de uma tentativa de ofensa à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário brasileiro. Em petição adicional, o Brasil também pediu que o Tribunal da Flórida não aprecie qualquer pedido de declaração de revelia de Moraes antes de apreciar os argumentos apresentados pelo Estado brasileiro. Para o Brasil, seus argumentos tornam descabida qualquer análise de revelia, já que a procedência das alegações do Brasil deve levar à extinção imediata do processo. A AGU pediu intervenção para defender o Brasil, né, nessa ação judicial. O procedimento foi necessário para possibilitar a atuação do órgão no caso, já que a ação foi aberta contra o ministro Alexandre de Moraes e não contra instituições brasileiras, e na petição ela sustenta que o Brasil é a real parte interessada no feito, pois se tratar de uma decisão que está na competência do STF, a não admissão do Estado brasileiro no processo acarretaria prejuízo irreparável à sua defesa, já que a adequada proteção dos interesses nacionais não pode ser realizada pelos demais partes do processo. O Estado brasileiro é representado, no caso, pelo escritório americano Foley, conforme a Advocacia Geral da União. Os advogados mantêm contrato com o órgão desde 2019 para atuação em processos judiciais nos Estados Unidos. Medidas foram tomadas a pedido do STF. No início do mês, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, ele concordou com a atuação da AGU perante a Justiça Federal dos Estados Unidos. O pedido do STF para a intervenção do Brasil veio após Moraes ser notificado do processo por e-mail. O advogado que representa as empresas publicou a notificação no X no final de maio. Hoje, de acordo com uma ordem do Tribunal Federal dos Estados Unidos, Hambly, Trump e mídia notificaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por e-mail. Escreveu Martim de Luca, advogado da Hambly na ocasião. E as empresas processaram Moraes, né, as empresas de tecnologia, por causa de ordens de bloqueio de perfis, de retiradas de conteúdos das plataformas digitais. Diante das ordens do ministro que incomodaram a Hambly, está a suspensão da conta do blogueiro Alan dos Santos. Moraes também determinou o bloqueio do Hambly no Brasil depois que a Big Tech se recusou a indicar um representante legal no país, e a Hambly e a Trump Media entraram com ação na Justiça dos Estados Unidos em 2025, pedindo nulidade das ordens de restrição e bloqueio emitidas por Moraes. O argumento é que as determinações do magistrado brasileiro configuram censura e atentam contra o direito à liberdade de expressão, violando garantias constitucionais dos Estados Unidos. E advogados da Trump Media argumentam que ordens do Moraes prejudicam o grupo. O argumento é de que Hambly fornece à Trump Media serviços necessários à manutenção da rede social, e a rede social ela é utilizada por muitas pessoas no mundo, né? Inclusive pelo presidente americano Donald Trump. Então a gente segue acompanhando todos os detalhes e eu quero entender aí o que vocês acham a respeito desse assunto e o sentimento de vocês em relação a isso, né? Então, enquanto isso, a gente vê que hoje também o STF determinou, né, o prazo. Hoje acaba o prazo da Procuradoria-Geral da República dar o parecer sobre o pedido para soltar e inocentar o Jair Bolsonaro, que foi feito pelo ministro Nunes Marques. A gente vai aguardar para ver se aparece alguma novidade agora no final da noite e poder trazer para vocês, porque até o momento não tinha nada noticiado sobre esse assunto, mas hoje é o prazo final. Então, gente, a qualquer momento pode sair essa declaração da Procuradoria, e aí eu volto aqui e trago para vocês um boletim. Então é muito importante que você se inscreva no canal, porque hoje acaba o prazo e muita gente está ansiosa para saber qual é a decisão da Procuradoria-Geral, e claro que cabe, né, ao Nunes Marques decidir o que fazer depois do parecer, porque ali é um parecer, mas a decisão vem para o Nunes Marques. Então a gente vai acompanhar de perto e vai trazer para vocês. Enquanto isso também, polêmicas estão surgindo. O Nicolas detonou a Janja ao citar o uso de verba pública para ir à Copa do Mundo. Gente, os argumentos do governo Lula em defesa aqui, né, a gente viu do Moraes, a gente viu dessa questão aí falando que o Brasil é soberano, que o Brasil é isso, que é aquilo, pegou aí como que não colou, né, em relação a justificativas e a uma defesa séria dele, pelo menos justificar a decisão dele, né?
Mas, em contrapartida, o que o governo está fazendo? Está gastando dinheiro a rodo. Então, ele corta o dinheiro ali do aposentado, corta do pensionista, corta do BPC, fala que é pente fino disso, fala que é de daquilo. Mas, enquanto isso, a Janja está usando dinheiro público para a Copa do Mundo. E aí, o Nicolas Ferreira, ele criticou, ele citou a Janja ao negar o uso da verba pública na Copa. Então, o deputado diz ter pago as próprias despesas e ele citou a primeira-dama e fez provocações contra o Lula e o PT durante Brasil versus Marrocos, gente. Então, olha o que pegou, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês, só para vocês verem comigo. Eu quero saber sua opinião. Olha só, o Nicolas, ele citou a Janja, o deputado diz ter pago as próprias despesas, né? Ele citou a primeira-dama, fez provocação contra o Lula. Ele disse o seguinte ainda dentro do jornal aqui Poder 360. Ele ironizou, primeiro que ele ironizou as críticas sobre o custo de sua viagem aos Estados Unidos, onde acompanhou a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Em publicação feita nos stories do Instagram no sábado, o congressista disse ter usado recursos próprios e afirmou que não gostaria de ser confundido com a primeira-dama Janja Lula da Silva. Galera, uma outra coisa, ele disse, né? Deixa eu ver aqui se mostra direitinho para vocês, só para vocês verem aqui a fala. Ele disse assim, galera, uma outra coisa, teve um pessoalzinho aí da esquerda falando, Nicolas está indo com dinheiro público, gente. Eu não me chamo Janja, vocês estão me confundindo, entendeu? Vocês estão me confundindo. Aqui não tem dinheiro público, não, papai, chora. Estão com inveja porque eu posso vir de boa, andar no meio das pessoas, assistir a um jogo, voltar daqui a pouco para casa. Vocês têm raiva? E aí ele disse mais, né? Receber o carinho das pessoas, exatamente é isso. Agora, não me confundam, está bem? Meu nome é Nicolas Ferreira, não é Janja, declarou. E aqui ele ainda trouxe, né? Nicolas publicou outros conteúdos com referências políticas durante sua passagem pelo estádio em Nova Jersey. Em um deles, encontrou um torcedor com a camisa da seleção brasileira e a frase Lula ladrão escrita nas costas. O deputado abordou o homem e classificou a peça como a mais bonita. Antes da partida, o congressista também associou a seleção de Marrocos ao PT. Nicolas citou a bandeira vermelha do país africano com uma estrela verde no centro e o fato do jogo ter sido disputado no dia 13, número usado pelo Partido das Eleições. Só ganha da gente hoje no tapetão, disse. E as seleções do Brasil e Marrocos empataram por 1-1 na estreia das equipes do Mundial. Os marroquinos abriram o placar com Ismael e Vini Júnior marcou um gol brasileiro. A partida foi realizada no estádio e aí ele trouxe, né? Quem é que gasta o dinheiro público? A Janja, então ele citou e ainda provocou o governo. Então isso daqui gerou uma repercussão também, a gente vê que continua aí a Janja, né, sendo criticada pelo uso do dinheiro público, o esbanjamento, né, não é nem o uso do dinheiro público, mas é o esbanjamento do dinheiro público. E enquanto isso, gente, uma outra situação aqui que saiu é que o Lula está numa reunião do G7 na França, né? E o G1 trouxe aqui uma matéria falando dos desafios do Lula nesse G7 para não ficar escanteado em meio ao foco em crises globais e embate entre Trump e Europa. Então, os presidentes aqui, saiu essa matéria no G1 que eu achei bem interessante também, né? Ela traz falando um pouquinho dessa situação aí do Brasil, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Ó, mas aqui a matéria fala o seguinte: dos desafios de Lula no G7 para não ficar escanteado, em meio ao foco em crises globais e embate entre Trump e Europa. Então, essa matéria trouxe aqui um ponto de reflexão importante, porque falou sobre o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, que estão no mesmo local pela primeira vez, desde que Washington anunciou a possibilidade de uma nova taxação às importações brasileiras, ampliando as expectativas para uma negociação direta. E aí mostrou, né, aqui que o presidente Lula iniciou nessa terça-feira, dia 16 de junho, sua participação oficial no G7, o fórum que reúne 7 das maiores economias industrializadas do planeta. Lula foi convidado para o evento que acontece na França pelo presidente francês Emmanuel. É costume que o anfitrião, né, gente, do fórum escolha alguns países não membros do G7 para acompanhar as discussões ampliadas a partir do segundo dia de reuniões. E quem está aí na pequena cidade francesa, na fronteira, né? Aqui mostra, olha só,
Aqui fala quem também está na pequena cidade francesa na fronteira com a Suíça para o encontro é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a presença dos dois líderes no mesmo local ampliou as expectativas da esquerda para uma possível interação em um momento de novo tensionamento da relação diante da possibilidade da aplicação de uma taxação extra de 25% sobre parte das importações brasileiras. Até o momento não houve confirmação sobre a reunião bilateral entre Lula e Trump. Interlocutores afirmam que o governo brasileiro, pretende ter um encontro privado aí à Casa Branca e os líderes, porém, podem se cruzar durante as reuniões, enquanto isso ampliadas da cúpula ou nos corredores do evento. Então, segundo os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, conquistar a atenção do presidente americano deve ser um grande desafio para o governo brasileiro, que concorre com outras diversas lideranças mundiais em meio a grandes crises globais, tal como as guerras no Irã e na Ucrânia e a instabilidade nas relações transatlânticas causada pela política isolacionista trumpista. Essa também vai ser o primeiro contato entre Lula e Trump após o governo americano passar a designar formalmente as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, como organização terrorista. E a participação do Brasil no Fórum do G7 abre ainda as portas para um diálogo mais próximo com a União Europeia. Há uma semana, o bloco oficializou sua decisão de proibir as importações de carnes, tripas, peixe, mel produzidos no país em um veto que deve entrar em vigor a partir do próximo dia 3 de setembro. Meus amigos, então a gente viu aqui que o caso tá pegando fogo, a gente vai acompanhar de perto para ver se eles vão conseguir conversar e aí eu trago para vocês, tá? Mas aí, olha só, gente, um escândalo envolvendo o presidente da CBF que levou a amante para a viagem na Copa do Mundo. Gente, isso daqui gerou a maior repercussão. Presidente da CBF levou esposa e amante à Copa do Mundo, é o que diz o jornalista. Segundo Léo Dias, dirigente teria levado as duas mulheres para acompanhar a seleção durante o Mundial. E o presidente da Confederação Brasileira de Futebol é o Samir. Ele teria utilizado a estrutura da entidade em viagens internacionais que envolveram a presença de mulheres próximas a ele, segundo informações divulgadas pelo portal Léo Dias. E eleito em maio do ano passado como candidato único, ele está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo. E de acordo com o portal, durante a viagem, Camila Cristina Andrade, empresária do setor fitness de Roraima e conterrânea do presidente da CBF, ficou hospedada em Nova York em uma reserva vinculada ao dirigente. Camila esteve hospedada entre os dias 2 e 10 de junho e a conta da hospedagem totalizou mais de R$ 59 mil. E no dia 3 ela foi vista ao lado de Samir durante um jantar no restaurante Manhattan. Os dois também teriam deixado o local no veículo alugado que atendia ao presidente da CBF durante sua permanência na cidade, enquanto Camila aproveitava Nova York e Samir voltou ao Brasil para acompanhar a seleção feminina no dia 8 de junho em uma partida contra os Estados Unidos no estádio Castelão, em Fortaleza. Casado há 20 anos, ele deixou o Brasil rumo à Cidade do México, onde se encontrou com a esposa Natália para acompanhar a abertura do Copa do Mundo no dia 11 de junho. Um dia antes, Camila Andrade havia deixado Nova York. Então, ainda segundo o portal do Léo Dias, essa não teria sido a primeira vez que uma mulher próxima ao dirigente participou de viagens internacionais associadas à sua agenda. Em dezembro do ano passado, a influenciadora digital e farmacêutica Tamires Fernandes Barcelos, conhecida como Tatá Barcelos, viajou ao Rio de Janeiro, no Catar também, para acompanhar a final do Mundial Interclubes entre Flamengo e PSG. E a viagem incluiu passagem aérea, classe executiva. Entre os dias 15 e 19, ela ficou hospedada também em um hotel de luxo. A reserva também foi feita em nome dela, enquanto a cobrança da hospedagem de 17 mil foi direcionada à CBF. Durante o evento, Tamires teve acesso à área VIP da final, onde esteve ao lado de familiares e acompanhantes de jogadores do Flamengo, entre elas a influenciadora Caroline Lima. Então é uma bomba aqui, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito disso, que isso pegou o Brasil inteiro de surpresa. O Brasil não, né? O mundo inteiro de surpresa e repercutiu bastante. Então a gente segue aí acompanhando, né, esses bafafá tudo. Em breve eu volto com mais informações. Vamos ver sobre o posicionamento da Procuradoria, gente, agora da República a respeito da soltura do Bolsonaro. E aí em breve eu volto com mais um boletim para vocês. Então fiquem ligados no canal. Muito obrigada, um beijo, até mais.